Fala turma, beleza? Então, vamos então entender um pouquinho hoje sobre candlesticks, beleza? Candlesticks é uma coisa relativamente polêmica, né? Porque a galera realmente, acho que de todas as ferramentas que a gente tem dentro da bolsa, né? Creio eu que seja que a galera mais usa de forma equivocada. Por quê? A grande maioria, quando começa a estudar, simplesmente vai lá e vê os padrõezinhos de candlestick, né? Ah, isso aqui é um martelinho, né? Ah, eu tenho um martelinho. Ah, eu tenho um piercing line, né? E de fato as pessoas focam demais nos padrões, né? Simplesmente vê esses padrões acontecendo, né? Ah, e só porque apareceu um martelo ou uma estrela cadente, a pessoa faz uma ordem de compra e de venda, né, indiscriminadamente em qualquer ponto do gráfico, simplesmente porque tem um martelo, né? E não é bem assim que a coisa funciona, né? Não só o candlestick, mas basicamente todas as ferramentas que a gente tem para utilizar dentro do mercado, é necessário a gente ter um contexto operacional, né? Se a gente usar o candlestick de uma forma aleatória ali, só porque apareceu um martelinho ou porque apareceu uma estrela cadente, né? Ou porque apareceu, sei lá, um marubozu, uma barra elefante, isso não significa nada. A gente necessita de contexto, né? O candlestick é muito mais do que abertura, fechamento, mínima e máxima, né? Muito mais do que simplesmente isso aqui, ó. Né? As pessoas muitas das vezes vê só isso aqui, né? A abertura, o fechamento, a mínima e a máxima, né? Não, o candlestick é muito mais do que isso, né? O candlestick realmente me mostra a força, né? Me mostra quem está dominando aquele período de operação ali, né? Se um gráfico de 5 minutos, de 2 minutos, de 1 minuto, de 1 hora, de um dia, né? Me mostra quem foi dominante ali naquele intervalo do pregão, por exemplo. Se isso aqui fosse um candle de 1 hora, mostraria que no prazo de 1 hora os compradores foram dominantes. Por quê? Porque os vendedores conseguiram empurrar o preço até aqui embaixo, mas os compradores defenderam de forma ostensiva, ou seja, mostrou uma força muito grande compradora aqui, né? Mas, mais uma vez, eu não posso usar isso de forma isolada. Para usar candlestick, eu preciso de contexto. E o que seria um contexto para eu fazer a utilização de candlesticks, né? Putz, mais uma vez, não é só ver um martelo lá e meter uma compra. Eu preciso que, né, vamos imaginar o seguinte contexto, né? Tem uma média móvel aqui, né, o preço está em uma tendência de alta, o preço volta na média móvel e, por exemplo, me deixa aqui um martelinho. Isso tem um contexto operacional. Aí sim eu posso fazer uma entrada aqui, colocar um stop aqui embaixo, né? Por exemplo, se por acaso eu tenho aqui uma zona de suporte e resistência, né? Aí eu tenho uma zona de suporte e resistência, eu tenho uma média móvel, deixo um candle de força, beleza, entrada aqui, stop aqui. Aí eu tenho o candlestick em uma zona de contexto importante, né? Outra coisa que o pessoal, né, não consegue entender, que são os padrões, né? Se eu tenho aqui um padrão, vamos imaginar aqui que eu tenha um piercing line, né, de preferência em um fundo, né? Isso aqui é um padrão de fundos, necessita acontecer em fundo. A galera vem e faz o que? Simplesmente decora o padrão, o padrão. O que o padrão significa, né? Aí eu venho para um conceito chamado blender de candles, que é o que? É um combinadinho de candles, a combinação dos candles. Por que que isso aqui, no fundo, é um padrão interessante? Pelo simples fato de, ó, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui,
eu tenho isso aqui. Vocês concordam comigo que o verdinho aqui eliminou toda essa parte vermelha? Eliminou, então isso vai virar o quê? Isso aqui vai ser igual, ó, a uma sombra. Você concorda comigo aqui que o que sobrou foi esse corpinho aqui? Então o que, que eu vou ter aqui do outro lado? Vou ter isso aqui. Então eu tenho o martelo no fundo. Então isso é um ponto de contexto, né? Isso é o entendimento dos padrões, né? Basicamente quase todos os padrões que a gente encontra hoje de Kendo a gente consegue fazer esse tipo de eliminação, né? Quando a gente pega, por exemplo, esse padrãozinho aqui, ó. Opa. Né? Um bom 180. Cara, isso aqui eliminou. O verdinho eliminou todo o vermelho. Então isso aqui vai virar uma sombra. Né? E vai, ó, vai ser esse padrão. Então, basicamente, todos os padrões de candles que a gente encontra, a gente consegue fazer esse blended de candles. Né? A gente consegue fazer essa eliminação de corpos, eliminação ali, para formar candles fortes, para a gente entender o contexto, o que aconteceu. Nossa, veio um candle muito forte na ponta vendedora, mas os compradores limparam todo esse candle. Né? Esse é um entendimento. Então, candlesticks é uma coisa que precisa de contexto, não é só ver o padrão, né? Aonde esse padrão está localizado. Esse padrão está numa zona de suporte, né? Vamos imaginar que a gente tem aí um piercing line numa zona de suporte, importante. Opa, beleza. Aqui eu vou ter o que? Vou ter um danado de um martelinho em cima de uma região de suporte. Vamos imaginar aí que eu esteja afastado da média móvel. Lembra lá da aula 2? Né? Vamos imaginar que eu estou dentro de uma hora, estou chegando numa zona de suporte, eu deixo esse padrãozinho, que na verdade é um martelinho em cima da zona de suporte, né? Aí eu estou distante da média móvel, ó. A média móvel está lá em cima. Então, ó, eu tenho todo um caminho para conseguir pegar. Então, eu olho isso pelo 1 hora. E, obviamente, eu vou lá nos 5 minutos e espero o quê? Um pivôzinho de alta. Entro pelo pivô, entro por uma regressão, né? Vou procurar pontos de entrada. Então, o candlestick, quando a gente vai fazer as operações, né, a gente necessita de contexto. Né? Os candlesticks ajudam muito a dar o start de operação, né? Tanto de compra quanto de venda. Né? A gente junta tudo ali, média móvel, com zona de suporte e resistência, com alvos de Fibonacci, né? Entender se o preço está próximo à média ou está distante da média, e observa o candle. Né? Qual o candle que está no momento? É um candle de contexto? Né? Se é um candle bacana, num ponto de suporte bacana ou numa resistência legal, né? Se tem uma média móvel, tem ali um contexto operacional, putz, é um bom ponto de compra com um stop. Né? Então, é necessário entender esse contexto para usar candlestick. Não é simplesmente pegar um livro lá de candlesticks, ler o livro, decorar os padrões, né? Ah, esse aqui é um Hanami, isso aqui é um Dark Cloud, isso aqui é um martelo, isso aqui é uma Shooting Star, isso aqui é um Bull 180, isso aqui é um Bear 180, isso aqui é uma barra ignorada. Só isso não adianta. Tem que ter contexto. Necessita de ter contexto, senão vira bagunça. É interessante a gente potencializar. Lembrem-se disso, potencialize as coisas. Não use candlesticks de forma isolada, não use médias de forma isolada, não use suporte e resistência de forma isolada. Tente fazer um conjunto ali, né, sem um excesso, não vai colocando aquele montoeira de indicadores ali, não. Pegue duas, três coisinhas ali, 4 coisinhas, faça um bem bolado daquilo ali, né, tudo com um contexto bonitinho. Por exemplo, eu uso médio, eu uso suporte e resistência, eu uso o entendimento do candle, né? Então, eu vou usar algumas coisas para eu ter uma confirmação melhor. Porque simplesmente se eu pegar uma coisa isolada e usar, eu vou ter uma taxa de erro gigantesca.
Eu não quero errar, eu quero trabalhar dentro da probabilidade. Toda vez que vocês usam candlesticks dessa forma, sem contexto, vocês estão diminuindo a probabilidade. Né? Muita gente quebra usando candlestick. O cara vai lá, lê um livro, né, um livro aleatório de candlesticks e acha que vai conseguir viver daquilo, né, o que é um grande erro. A gente tem que entender que uma ferramenta só, isoladinha ali, ela não vai adiantar de nada, beleza? É um videozinho bem curto aí, mas são dicas mais rápidas, que vocês consigam ter um entendimento fácil ali, beleza? Até mais então, turma.